Olá pessoal, sejam bem-vindos então à aula sobre o fluxo de potência linearizado e nessa aula nós vamos tratar sobre alguns pontos específicos, né, sobre a contextualização do problema e algumas aplicações, né. Na sequência a gente parte então para a formulação matemática do problema e por fim a gente resolve então um exemplo de aplicação. Contextualização do problema e aplicações. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro é importante a gente ressaltar aqui que o fluxo de potência e fluxo de carga são termos sinônimos. E nós vamos tratar exclusivamente nessa aula sobre o fluxo de potência linearizado, né, também conhecido na literatura como fluxo de potência CC. No inglês, então a gente chama de DC Load Flow ou ainda DC Powerful, são as duas nomenclaturas utilizadas no inglês. Mas qual é a grande utilidade, então, do fluxo de potência linearizado em comparação com os outros métodos de fluxo de potência? Tradicionalmente, a gente tem os métodos iterativos, do fluxo de potência AC, como o método de Gauss-Seidel, o método de Newton-Raphson, que a gente, amplamente estuda e também amplamente discutidos na literatura. São métodos, mais precisos do que o método linearizado, mas com alto custo computacional, dependendo do tamanho do sistema. E aí o que a gente tem é, na verdade, uma precisão bastante aceitável do método linearizado, para algumas aplicações, né. E quando a gente diz baixo custo computacional, por exemplo, a gente se refere porque agora no fluxo de potência linearizado já não é mais um método iterativo. Então, basicamente, é uma matriz que é resolvida sem a necessidade de iterações. E qual é a grande utilidade, então, do fluxo de potência linearizado? Então, a grande utilidade está aqui, né, em etapas preliminares de estudos de planejamento da expansão da transmissão. Esse é um exemplo aqui, né, eu coloco, por exemplo, a utilização do fluxo de potência ótimo linearizado. Então, imagina que eu queira avaliar, né, qual que é o impacto da entrada de uma nova usina, né, num sistema daqui a 5, 10, 15 anos. E aí eu posso utilizar o fluxo de potência ótimo linearizado para avaliar essa alternativa de expansão, por exemplo. Aqui embaixo tem uma outra aplicação, né, que é a análise de segurança, em específico aqui, análise de contingências, ou seja, agora eu quero analisar, por exemplo, qual que é o impacto da saída de uma linha de transmissão, né? Como é que vai ser o redirecionamento do fluxo de potência sobre essa condição, ou qual é o impacto da saída de duas linhas, né? Restrições N-2 que a gente chama, ou ainda o impacto de qualquer outra contingência, como a saída de uma unidade geradora e assim por diante. Então, para estudos preliminares, né, aqui do planejamento da expansão da transmissão e também análise de contingências, são duas aplicações típicas do fluxo de potência linearizado. Então vamos lá. Agora a grande diferença é que o fluxo de potência linearizado não leva em conta o fluxo de potência reativa, ou seja, ele só leva em conta o fluxo de potência ativa. Então a primeira grande simplificação importante de se perceber aqui é que tu não vai ter fluxo de potência reativa, né, ele vai ser nulo. Por quê? Porque a simplificação ela considera, né, que existe apenas o fluxo de potência ativa no meu sistema. Ou seja, o fluxo de potência linearizado ele é um método baseado no acoplamento entre potência ativa P e o ângulo do fasor de tensão θ, certo? Então a gente considera que variações no ângulo vão promover variações em P. E aí um ponto importante mostrado aqui embaixo é que o acoplamento entre P e θ, ou seja, entre a potência ativa e o ângulo do fasor de tensão em cada barra, é tanto maior quanto maiores forem os níveis de tensão da rede. Ou seja, aqui a gente entra num ponto interessante das aplicações, né, ainda do fluxo de potência linearizado, que é quanto maior o nível de tensão que a gente fizer a nossa análise, melhores tendem a ser os resultados obtidos, ou seja, mais precisos. Tá? Então isso é típico de níveis de tensão de extra e ultra alta tensão, né, ou seja, níveis elevados de tensão, e que nesses casos, o que que a gente tem? A magnitude do fator tensão não varia substancialmente entre barras vizinhas. O que que isso significa? Quando a gente olha, por exemplo, para os valores em PU entre barras vizinhas, eles vão estar próximos de um PU. E essa vai ser uma das grandes simplificações promovidas pelo método linearizado e, como comentado anteriormente, tem grande aplicação, né, para níveis de tensão mais elevados. Veja que não é o método linearizado para redes de distribuição, ele não é, recomendado, né, em geral, justamente porque a gente tem um acoplamento fraco entre
a potência ativa P e o ângulo θ, certo? Então, nesses casos, os fluxos de potência ativa em redes de distribuição, eles normalmente dependem bastante das amplitudes das tensões e, portanto, fazer essa simplificação que o método faz, talvez não seja tão interessante para redes de distribuição. Além disso, né, a gente tem uma característica importante aqui, a relação entre reatância e resistência, em sistemas de transmissão de tensões elevadas, é normalmente alta, ou seja, nós temos uma reatância X tipicamente muito maior do que a resistência R da linha. E por isso que a gente acaba, né, aqui no método linearizado, desconsiderando a parte resistiva, o nosso R aqui, né, é uma outra simplificação realizada pelo método, porque a gente sabe que nesses níveis de tensão elevado, o X tende a ser muito superior ao R, certo? E isso não é típico em sistemas de distribuição, né? Normalmente a relação reatância-resistência em sistemas de distribuição é baixa e, portanto, né, mais um motivo para que o método linearizado não seja utilizado, né, em análise de redes de distribuição. Formulação matemática do problema. Então agora a gente passa para a etapa de formulação de quais simplificações, né, que o fluxo de potência linearizado faz. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem basicamente uma equação que mostra o fluxo de potência ativa entre duas barras K e M, dependentes então dos níveis de tensão da barra K, da barra M, obviamente do ângulo θKM, que é a diferença angular, né, entre as barras K e M, e da condutância série da linha e da susceptância B, aqui, série também da linha. Essa é a expressão geral para o fluxo de potência entre duas barras K e M. E aí, quais são as simplificações do fluxo de potência linearizado? Veja, a primeira delas, a gente já comentei anteriormente, é tensões entre barras vizinhas próximas a 1 PU. Ou seja, essa é a primeira simplificação. Eu considero que a tensão da barra K é aproximadamente igual à tensão da barra M, que é aproximadamente igual a 1 PU. A segunda consideração é considerar que a diferença angular entre o θKM é pequena, ou seja, isso é típico novamente para sistemas de elevada tensão, em que você tem ângulos na ordem de graus e que essa diferença também fica na ordem de alguns poucos graus. E, portanto, a gente consegue linearizar a função seno, em que para ângulos pequenos, o seno do ângulo é igual ao próprio ângulo. Então veja que essa é a segunda simplificação feita pelo método linearizado. E terceiro, é considerar, como comentado anteriormente, que a resistência da linha é muito menor do que a reatância, tipicamente para sistemas de transmissão. E, portanto, eu tenho aqui o que? Uma condutância série praticamente nula e resulta numa susceptância série aproximadamente igual a 1 sobre xkm, que é a reatância da linha, né? E o valor aqui negativo. Agora, quando eu considero essas três simplificações aqui nessa equação, então eu chego na expressão geral do fluxo de potência linearizado. Essa então é, veja bem, a expressão geral do fluxo de potência entre duas barras K e M, certo? Utilizando aquelas simplificações em que eu tenho essa relação linear entre ângulo, ou seja, a diferença do θ da barra K e da θ da barra M, do ângulo do fasor tensão entre barras, dividido pela própria reatância, né, da linha que a gente está aqui considerando. Então vejam que a equação geral ela fica bastante simplificada, certo? E por que a gente diz que o fluxo de potência aqui é linearizado ou CC? Justamente porque o fluxo de potência ativa em um ramo é proporcional à abertura angular da linha, né? Veja que aqui variações nos ângulos θ promovem variações na potência, uma vez que essa variável, que é a reatância, vai ser considerada sempre constante, certo? E a segunda grande conclusão, e que é bastante importante também, é que o fluxo de potência ativa se desloca no sentido dos ângulos maiores para os ângulos menores. Ou seja, se o valor calculado de pkm é maior que zero, significa então que o ângulo da barra K é maior do que o ângulo da barra M, conforme a gente vai ver na sequência numa simulação aqui no Power Word Simulator.
Aqui ainda tem, uma analogia com a lei de Ohm. Veja que eu tenho, por exemplo, aqui no primeiro esquema, o nosso sistema em que eu tenho 2 barras K e M, e eu tenho a reatância dessas 2 barras. E aí qual que é a potência que flui entre, a barra K e a barra M? É justamente a expressão que a gente acabou de ver no slide anterior. E veja que tem uma relação muito parecida aqui, né, com a analogia da lei de Ohm, em que eu tenho um resistor aqui, RKM, eu tenho tensões VK e VM, e a corrente que circula por esse resistor, que é dada pela diferença das tensões, VK e VM, dividida então pela resistência que conecta as barras K e M. Então, eu tenho essa relação de linearidade, né, essa analogia aqui com a lei de Ohm. Pessoal, então agora vamos para um exemplo aqui no simulador, se chama Power Word Simulator, é um software bastante interessante aqui para fazer as simulações do fluxo de potência. Esse é um sistema de 5 barras, aleatório, que a gente vai utilizar aqui como exemplo para a nossa aula. Então o que a gente tem aqui é basicamente um sistema de 5 barras em que naturalmente a gente faz a resolução dele pelos métodos tradicionais, né, o método de Newton-Raphson, Gauss-Seidel, enfim. Por default, o Power Word Simulator ele considera o quê? Ele considera a resolução do fluxo de potência utilizando o método de Newton-Raphson. Então vamos lá. Quando eu venho aqui em Tools e simulo esse meu sistema, obviamente que eu tenho aqui as potências gerada e demandada por cada uma das cargas, né? Eu tenho a tensão em cada barra e o ângulo em cada barra. E veja que interessante que eu tenho potência reativa sendo gerada na barra 1, eu tenho potência reativa sendo gerada daqui na barra 3, e eu tenho as potências reativas consumidas pelas cargas. Por quê? Porque eu estou utilizando um método de fluxo de potência iterativo, que é o Newton-Raphson, que é um método completo, né, de fluxo de carga C. Então veja que as flechinhas aqui em verdes representam o fluxo de potência ativa e as flechas em azul representam o fluxo de potência reativa. Veja que as tensões nas barras são próximas de 1 PU, né, mas não necessariamente 1 PU. Agora eu vou parar aqui a simulação e nós vamos aqui em Simulator Options e nós vamos utilizar então o fluxo de potência linearizado, DC Options, e vamos usar essa aproximação aqui. Quando eu dou o OK, né, aqui, e agora eu vou simular, veja que a primeira coisa interessante é que já não aparece mais as flechas azuis, uma vez que elas representam um fluxo de potência reativa e, como nós vimos, o método linearizado, ele desconsidera. Então veja que já não tem mais potência reativa em lugar nenhum aqui, não gera e não consome. Por isso as flechas só de potência ativa. Agora veja também, importante aqui, ó, olha o ângulo em cada barra, ó, 1 PU, 1 PU, 1 PU, todas 1 PU. Lembra? Era a simplificação que o próprio método faz, considerar que as tensões das barras sejam próximas de 1 PU. E, novamente, agora eu não estou mais considerando as perdas ativas nas linhas. Então, assim, eh, se eu somar, por exemplo, a potência gerada por esse gerador e por esse gerador, que é o total, né, 360 mais 520, dá 880 megawatts, que deve ser exatamente igual à potência ativa consumida pelas cargas. Então, eu tenho uma carga aqui de 800 e uma carga aqui de 80. Então, exatamente o mesmo, uma vez que não se consideram as perdas. Veja que agora, se a gente voltar então aqui para o fluxo de potência eh, tradicional, usando o método Newton-Raphson, né, eu tenho perdas no meu sistema. Veja que agora aqui mudou, ó, de 360 mega o gerador passou a produzir 395, aqui também alterou, uma vez que agora eu tenho que também compensar as perdas de potência ativa das minhas linhas de transmissão, certo? Agora, se eu somar a potência ativa da carga, que é os 800 aqui, mais 80, dá 880, e eu somar, tem que ser igual à potência gerada por esses 2 geradores, né, que está incluída, então, as perdas no meu sistema. Partindo agora, então, para a formulação matricial do nosso problema. Então veja que agora o fluxo potencializado ele pode ser resolvido por meio de uma resolução de uma matriz. O que a gente está procurando aqui, então, é a matriz de ângulos
θ. Então veja, eu tenho que, através da nossa expressão anterior, que a potência era proporcional ao ângulo θ dividido pela reatância, que agora eu vou representar no formato matricial pela matriz do tipo admitância nodal, que é essa matriz B'. Obviamente que agora o que eu quero encontrar, a minha variável desconhecida, são os ângulos θ das barras do meu sistema. E, portanto, se eu quero encontrar o θ, eu tenho que fazer a matriz inversa de B' vezes o vetor de potência. A gente já vai ver no exemplo que o vetor P é o vetor de potência líquida injetada em cada barra, ou seja, a potência gerada naquela barra menos a potência consumida, certo? Muito bem. Então tá aqui, né, a matriz, admitância nodal, belinha. Como é que a gente calcula os termos, né? É a mesma forma da formação da matriz admitância que a gente estava acostumado lá no para usar no método de Gauss-Seidel, né, e em outros métodos, em que os elementos, né, que estão fora da diagonal principal é o inverso da reatância, só que tem que trocar o sinal. E no caso da diagonal principal, nós temos aqui que é o somatório de todas as barras conectadas a ela. Veja que agora eu somo todas e não tenho sinal negativo aqui. Assim como nos outros métodos, é importante que a gente sempre adote uma das barras da rede como referência angular. Então, nessa barra, a gente vai ter o ângulo de fase conhecido, né? Normalmente, se não for dado, a gente considera um ângulo igual a zero, certo? Além disso, aqui é importante perceber um detalhe. A matriz Belinha, ela é uma matriz cuja dimensão é igual a número de barras menos um. Então imagina, se eu tenho um sistema com 3 barras, eu vou ter uma matriz Belinha 2 por 2 e assim por diante. Por quê? Porque eu sempre vou excluir a barra flutuante do meu cálculo, uma vez que a potência injetada nessa barra ainda é desconhecida. Ela só é conhecida a partir no final, né, da resolução do fluxo de potência. Agora, o exemplo da formulação matricial para aqui para um sistema de 5 barras. Então veja, agora eu tenho um sistema aqui, né, composto por 5 barras, e a gente está considerando que a barra 5 é a barra slack. Nesse caso, então, nós temos aqui a nossa matriz, né, do vetor potência, né, de cada uma das barras, a matriz B e os ângulos θ. Só que veja que nesse caso, como a gente acabou de falar no slide anterior, é importante que a barra slack seja excluída. Então, o elemento P5, a última linha e a última coluna da minha matriz, e também o elemento θ5 aqui, vão ser omitidos dessa formulação. Então, por isso que eu passo a ter o seguinte sistema, né? Um sistema com um número de barras menos um, e aqui os elementos. Então, veja, por exemplo, o elemento 1 é a soma, né, das susceptâncias conectadas à barra 1, que eu tenho aqui a barra 1 conecta-se à barra 2 e a barra 5. Portanto, eu tenho a susceptância B12, que é 1 sobre x12, mais a susceptância da barra 15. Lembra sempre que os elementos fora da diagonal principal, então, por exemplo, y12 aqui, o que conecta a barra 12 é a reatância x12, representada aqui pela sua susceptância, só que com o valor aqui com o sinal trocado. Partindo agora para um exemplo, né, nós temos aqui um sistema simples, né, de 3 barras, em que eu tenho geração na barra 1. A barra 1, nesse caso, é a nossa barra de referência. E eu tenho cargas aqui, né, meio megawatt na barra 2 e 1 megawatt na barra 3, certo? Então, os dados aqui de potência são dados em megawatt, numa base de 1 mega. Os dados de potência das cargas são dados em megawatt, numa base de 1 MVA. E se eu quiser os valores em PU, então é só dividir pela base, vai dar o próprio valor aqui, né? A potência da carga 2, meio PU, e da 3, 1 PU. As reatâncias aqui são dadas todas em PU, entre as linhas. Então, para a gente resolver, novamente, se eu tenho um sistema de 3 barras, significa então que eu vou ter um sistema de equações 2 por 2, porque a barra slack não entra aqui na formulação matricial.
Aqui então nós temos o passo a passo para a resolução, basicamente montar a matriz B', né, que vai ser uma matriz 2 por 2, como a gente acabou de dizer, porque a barra 1 ela é excluída, pois é a barra de referência ou a barra slack, né, como a gente pode chamar também. E eu então calculo aqui, né, os termos B22, B23, B32 e B33. Lembra? Diagonal principal é simplesmente a soma aqui das susceptâncias, do inverso, obviamente, da reatância, né? Que cada um desses termos aqui representa a susceptância da linha 1, 2, a susceptância da linha 2, 3 e assim por diante. E os elementos fora da diagonal principal, que no caso é o B23, veja que o que conecta a linha 2, 3 é essa reatância aqui, né, equivalente a meio. Eu divido 1 por meio e inverto o sinal e tenho aqui o valor que vai na matriz de menos 2. Formada a matriz, a gente vai para o segundo passo, que consiste em calcular, então, os ângulos θ2 e θ3. Está aqui então o segundo passo, que é basicamente calcular a matriz P, que nós acabamos de ver anteriormente. Veja que agora nós precisamos aqui do P2 e P3. Quem é P2 e P3? Tá? Isso aqui é importante a gente lembrar, que é a injeção de potência líquida na barra. Então veja, injeção de potência líquida é sempre a potência gerada menos a potência demandada por aquela carga. Como aqui ó, na barra 2 nós temos só uma carga e não tem geração, então qual que é a potência gerada? É zero. Então, zero a potência gerada e a potência da carga é o meio. Né? Então, zero menos meio dá menos meio π. Veja que aqui o sinal, né, tem esse negativo, que é importante aqui para que a resolução seja realizada de forma correta. Fazendo a mesma coisa para a barra 3, eu não tenho geração, tenho 1 mega, que também é um PU, 0 menos 1 dá o menos 1 aqui. Então, agora eu montei a minha matriz com os termos da matriz, aqui os termos B, o vetor de potências, e agora eu preciso calcular o θ2 e o θ3, né, que simplesmente fazendo a inversa, né, nesse caso é simples, a gente usa aqui o determinante, mas a gente pode utilizar, né, no MATLAB, de calculadoras científicas, para fazer esse cálculo e encontrar os ângulos θ2 e θ3, né, conforme a gente tem aqui em radiano. E o terceiro passo agora é determinar os fluxos de potência ativa entre as barras. Veja que agora facilita muito, né, o método linearizado, porque a gente só usa aquela expressão geral em que o fluxo de potência entre as barras 1 e 2 é proporcional à diferença angular aqui, né, do θ1 menos o θ2, dividido pela reatância da linha. θ1 a gente já tinha, que era zero, porque era a nossa barra slack. θ2 a gente calculou, igual a 1/4 radiano. X12 é o valor da reatância da linha já dado, e portanto eu obtive o 0,75 PU, que nesse caso é os próprios 0,75 megawatts. A gente pode fazer isso então para as outras trechos, né, a potência da barra 1,3 e a potência da barra 2,3. Aqui a ilustração dos fluxos de potência, então a gente chegou à conclusão que a potência que flui da barra 1 para a barra 2 é de 0,75 mega, então veja aqui, potência flui 0,75, de 1 para 3, 0,75 também, e de 2 para 3, 0,25. A gente pode também verificar a solução, obviamente que as potências que saem aqui da geração somadas, né, então 0,75 mais 0,75 é o total de potência ativa gerada pela barra aqui, né, nós só temos geração da barra 1. E nesse caso, veja como nós desconsideramos as perdas, nós não consideramos no método linearizado a resistência da linha. Obviamente que a soma das potências demandadas pelas cargas deve ser igual à potência total gerada no meu sistema. Então, 1,5 está aqui, a potência gerada, e a potência 2 da carga é menos meio, e da carga 3 é menos 1. Então, somando isso aqui, é exatamente igual à potência total gerada pela barra 1. Finalmente, então, a gente chega aqui num exercício de aplicação, que eu vou deixar aqui como tarefa. É um sistema de 4 barras, eu tenho aqui os dados das linhas e os dados das barras, e aqui é para determinar, então, o ângulo θ de cada barra, das barras 2, 3 e 4, e os fluxos de potência entre as barras. Então, terminamos a nossa aula aqui. Eu sou o professor Jeremy Dranca, professor do curso de Engenharia Elétrica da UTFPR Campus Pato Branco.